Olá, me chamo Kelly, sou candidata PSS do ano de 2025. Eu vou dar aula de Sociologia sobre as reformas da modernidade, Revolução Francesa e Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, que vieram culminar no início da Sociologia. Então, para a gente conseguir fazer essa introdução a esse conteúdo, é importante entender a diferença entre reforma e revolução. Então, uma reforma, ela mantém a estrutura e mas traz algumas modificações que aparentemente para benefício. Então, a analogia que eu sempre faço é sobre a questão de uma reforma de uma casa. A gente sempre vai manter a mesma estrutura, os mesmos pilares, os mesmos fundamentos, mas vai mudar a roupagem. Vai colocar uma pintura, vai trocar uma parede de lugar, mas a estrutura dessa casa, ela permanece a mesma. Já quando a gente vai falar numa revolução, a gente vai mudar toda a fundamentação dessa casa. Então, a gente vai desmanchar toda essa casa anterior e construir uma nova casa. Então, todos os fundamentos, a estrutura dessa casa vai ser uma nova estrutura, uma nova casa, com uma nova roupagem, completamente diferente da anterior. Então, para a gente entender isso, iniciar a sociologia, é importante então a gente entender que a gente teve essas duas revoluções que transformaram as sociedades. Primeiro com a Revolução Industrial na Inglaterra e depois a Revolução Francesa na França. Então, para a gente entender como é que culminou na Revolução Industrial, é importante entender como é que funcionava a sociedade inglesa anteriormente. Então, a gente tinha uma sociedade feudal que era dividida por estamentos. Então, a gente tem o clero, os nobres e guerreiros e os servos, né? Dividindo essa função. Então, que função era essa? Então, os nobres e guerreiros não trabalhavam, os servos trabalhavam tanto para os nobres quanto para si, e também para o clero, através da questão do dízimo, tá? Então, era uma sociedade estritamente rural, que estava localizada, então, nas fazendas, nessas novas estruturas que são o feudalismo, os feudos, né? Então, aqui a gente tem uma imagem para ilustrar isso. Então, a gente tem aqui os moinhos, né? Que o próprio senhor feudal também alugava. A igreja, que era muito importante nesse período de dominação da Igreja Católica, a aldeia, que era onde os servos moravam, os pastos, os campos servis, que eram onde os servos poderiam plantar e a partir daí ter a sua subsistência, e o campo do senhor feudal, que era também onde os servos trabalhavam. Então, essa é uma questão muito importante para a gente contextualizar a Revolução Industrial. Outro ponto importante é a gente fazer a contextualização com as cruzadas. Por quê? Então, o que aconteceu? O Império Bizantino proibiu a entrada dos católicos em Jerusalém, e com isso, e com isso, eles tiveram, então, uma cruzada. Então, a Igreja Católica, tentando retornar a possibilidade de poder frequentar Jerusalém como um ambiente santo e sagrado, organizou as cruzadas. E como que as cruzadas funcionavam? Obviamente, a Igreja Católica não possuía um exército para enfrentar um império, né, o Império Bizantino. Então, o que ele propôs? Quem fosse para as cruzadas e retornasse, ganharia um pedaço de terra. A Igreja Católica, como grande proprietária de terras na Idade Média, tinha muitas terras para conseguir fazer isso. Então, obviamente, como eu coloquei no anterior, a gente tem os senhores feudais, os nobres, como guerreiros. Mas, obviamente, esses guerreiros, eles não conseguiriam formar um exército. Então, foi solicitado também aos servos, tá? Que empreendessem batalhas. O que acontece? Quando eles vão a caminho de Jerusalém, tanto os nobres quanto esses
servos, eles começam a compreender e a visualizar novos tipos de organizações sociais, com novas religiões, novas formas de visualizar, entender, compreender o mundo e essa organização. Então, o que acontece? Muitos não retornam, mas os que retornam ganham alguns pedaços de terra, tá, da Igreja Católica. Isso falando prioritariamente dos servos. Então, esses servos ganham pequenas porções de terras e eles ganham muito próximos de uns dos outros e vão, então, formando os burgos, né, que eram como eram conhecidas as cidades. Porque nesses pedaços de terra não era possível fazer grandes plantações para você ter essa subsistência, mas você tinha ali algumas fontes de rendas que começaram a ser criadas, como sapateiros, artesãos, outras formas que eles começaram a conseguir, então, construir essas pequenas cidades, então, chamadas de burgos, o que é muito importante para compreender de onde vem a burguesia, que depois, por exemplo, Marx vai falar quando ele vai tratar, então, dessa sociedade capitalista, essa nova sociedade. Outro ponto importante nesse quesito é a lei de terras. O que acontece, então? Tinham muitas terras livres, onde a população, de certa forma, se organizava e conseguia sua sobrevivência, mas com a lei de terras a gente teve o cercamento dessas terras, com, então, a possibilidade de somente a nobreza permanecer, então, com essas terras. Então, esses são os pontos chaves que vão fazer, então, com que cada vez mais essa população serva vá, então, em direção às cidades, como eu disse anteriormente, chamadas de burgos. Claro que ela já teve um grande desenvolvimento dessas cidades, ela já está nesse processo de desenvolvimento que vai culminar, então, na Revolução Industrial. Então, essas cidades têm uma superlotação, né, com essas questões, então, sociais que a gente vai ter, com grandes famílias morando em pequenos locais, o que vai trazer muitas questões de doenças e diversas formas. A gente vai ter, então, essas questões econômicas que vão, então, transformar toda essa forma de modo de produção, que anteriormente era uma população rural, e a gente começa, então, numa produção em grande quantidade de produtos, uma questão industrial capitalista. Questões políticas, então, favorecimento de determinadas situações, como principalmente a relação com o trabalhador, onde o trabalhador sempre perde nesse quesito, onde a gente tem uma grande jornada de trabalho, que chegava de 16 a 18 horas, e também questões ambientais, como lixo, poluição, tudo isso também afeta diretamente as questões sociais pela questões de doença, porque a gente sabe que nesse período na Europa a gente tem um grande domínio, então, das pandemias e das endemias. Então, a Revolução Industrial vai trazer esse panorama de transformação, principalmente do modo de produção desses sujeitos. Então, a gente sai de um modo de produção feudal, rural, para entrar num industrial capitalista, tá, visando estritamente o lucro. Outro ponto fundamental para compreender o surgimento da sociologia é entender, então, a Revolução Francesa, que foi um ponto crucial nesse quesito. Então, o que a Revolução, como que estava a França organizada antes dessa Revolução, a Revolução Francesa? Então, a gente tem um governo absolutista comandado pelo Luís XVI, e a gente tem uma grave crise econômica, que ela acontece por algumas questões climáticas, mas também pela própria nobreza, que faz com que esses sujeitos tenham grandes gastos e a população não consiga, de certa forma, manter esses gastos da nobreza. Com isso, a gente tem, então, uma imensa desigualdade social, pois a França estava dividida também nesses estamentos. Então, o primeiro estado equivalia ao clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado o restante da população.
Então, o que o Luís XVI decide fazer para tentar amenizar todos esses pequenos conflitos que estavam acontecendo? Ele faz a convocação, então, dos Estados Gerais, que é a convocação desses 3 estados para votar. Em princípio, ele vai aprovar o aumento desculpa, o aumento dos impostos para a população, e isso vai gerar diversas questões que vão culminar também em diversos focos de conflitos e desgaste, culminando então na queda da Bastilha, que é o ponto inicial que se dá a Revolução Francesa. E a partir daí, então, acontecem as Assembleias Constituintes e a Assembleia Legislativa. O que é mais importante, então, nessa revolução para a sociologia? A gente tem uma mudança política muito grande, onde o Estado deixa de ser associado a qualquer tipo de religião, então ele passa a ser um Estado laico e ele é totalmente estruturado de uma forma com que os indivíduos, então, tenham essa liberdade, sendo, então, promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essas duas revoluções vão ser fundamentais para o surgimento da sociologia, porque elas fazem, então, a transformação social nas estruturas dessa sociedade, tanto no modo de produção quanto de organização do próprio Estado, do governo. E para finalizar, então, a gente tem essa lista de exercícios para que os estudantes consigam assimilar e fixar o conteúdo estudado